caríssimos, caríssimos. Agora eu estou assinando o atestado completo de total insanidade. Por quê? Porque eu saí de casa, antes de sair de casa, a câmera está aqui, né? Antes de sair de casa, eu estava com a cabeça para variar, gravei um vídeo e deixei o vídeo lá convertendo, tal, porque estava em Full HD, e vim almoçar com um amigo na expectativa de voltar, né, e publicar o videozinho, e tá bom, lá se foi minha grande mais uma contribuição para o saco sem fundo digital, né, para profunda irrelevância. Mas aí a conversa com o Rodrigo foi tão interessante que eu não estou me contendo e vou gravar mais um negócio aqui, enquanto eu descubro como é que eu saio da garagem aqui do WTC. A questão, para começar, para criar um certo teaser aqui, a questão é: dane-se o Panda. Dane-se o Panda. Já vou chegar porque que eu quero que o Panda se dê. De uns tempos para cá, eu tenho visto algumas coisas muito bacanas da BBC HD. Eu sempre compartilho pelo Facebook, pelo Twitter, tá? Ninguém acaba assistindo, sei lá, se alguém acaba dando essas coisas. Mas um dos programas mais legais, dois que eu vi recentemente, um é um chamado How to Grow a Planet, Como Crescer um Planeta, na BBC HD, 3 episódios. Um outro muito legal, esse é recorrente, é uma série mesmo, que chama Show de Ciência de Dara Bryan, acho que é esse o título, que na verdade é um programa de auditório de ciência. É para morrer de inveja, né? Tudo bem, não tem mulher pelada, não tem bunda, não tem anão, não tem nada assim bizarro, só tem ciência, o que é bem legal. E aí foi aí que surgiu a história do Dane-se o Panda, né? Então eu já vou chegar nessa história, mas antes do Panda, vamos para a história do How to Grow a Planet, porque foi um programa que me chamou muito a atenção para a questão de evolução darwinista. De que tipo de animais cada ambiente favoreceu ou desfavoreceu, né? Levando em conta inclusive um dado à parte, que acho que não é tão conhecido assim, que na verdade a gente fica, o meio ambiente, mas a Terra, nosso planeta simpático, e esses asteroides que nos cercam, são grandes especialistas em extinguir espécies, né? Acho que de todas as espécies que já viveram nesse planeta, mais de 90 e tantos % já foram extintas de uma maneira ou de outra, né? Ou meteoro, ou alguma mudança qualquer. Cara, então a ideia de que nós vivemos num paraíso, né, que se não fosse pela gente as espécies viveriam para sempre, é Disneyland, né? Mas, em suma, o que é mais importante aqui, acho que vale a pena quando a gente fala de... Com o código virado para o leitor. Pois não, muito obrigado. Obrigada, de nada. volte sempre. Volto sempre, tá bom. Vamos falar aqui de um pouquinho de darwinismo. Eu não sou nenhum especialista, ainda mais porque lendo alguns livros recentes, o do Wilson sobre a conquista social da Terra, eu percebi que darwinismo pode ser árido, chato, estéril, técnico pra caramba, né? Então eu não vou entrar aqui nos detalhes se a seleção por parentesco versus a seleção, não vou entrar nesse detalhe. Mas o que é mais importante dessa história do darwinismo aqui é o seguinte: não é o papo do mais forte sobrevive. O dinossauro era mais forte, não sobreviveu, né? A questão é, o ambiente muda, as condições mudam, e algumas dessas mudanças favorecem mais alguns do que outros, né? E existem uns e outros por uma razão simples, que no processo de reprodução da vida, do DNA e tal, o DNA dá uma surtada de vez em quando e surgem mutações. Então de tempos em tempos tem uma mutação. Algumas são uma porcaria, outras não são, mas em princípio são mutações. Algumas delas podem, são completamente casuais, então é acaso absoluto. Não tem nenhuma vontade por trás, é mecânico, é acaso, é jogo de dados. Aí de repente tem alguma mudança qualquer e aquele bicho que tinha nascido albino se dá melhor que os outros, consegue reproduzir, pronto, né? Virou albino. Todo mundo fica branquinho, ou qualquer outra coisa assim, né? Então a evolução das árvores, das plantas, dos mamíferos, dos dinossauros, tal, são mutações, são mudanças que acontecem do nada. Algumas conseguem se multiplicar melhor que as outras, ponto, né? E
E esse How to Grow a Plant, o que é muito legal, que ele mostra que, por exemplo, a hora que surge grama, grama faz um sucesso danado, começa a reproduzir que nem uma louca. Mas aí começam a se reproduzir que nem uns loucos os animais que comem grama. Beleza. Aí a grama, algumas gramas começam a mostrar algumas mutações que colocavam um serrilhadinho na borda. E ficava ruim de mastigar aquele negócio, então várias espécies morreram porque não conseguiam mastigar aquele negócio. Mas aí tinha alguns indivíduos ali que tinham uma dentição um pouco diferente, mais dentuço, menos dentuço, e se dava bem com o raio da grama. E assim vai. Tá? Assim vai. Então isso favoreceu surgir tal tipo de animal. Aí surge a fruta favorece o macaco. Aí o tempo muda, vem a savana favorece os macacos que ficam em pé, e estou eu aqui dirigindo na marginal. Só para falar aqui, evolução como acaso e seleção burra. Não tem nenhuma design inteligente na parada. Eu estou falando dessa história por uma razão um pouco forçada na mudança, mas a questão é a seguinte: quando a gente cria um ambiente digital, quando alguém cria, na verdade a gente não tem criado nada faz tempo, né? Os caras criam lá fora, a gente só fica populando. Esses ambientes favorecem algumas coisas e desfavorecem outras. Favorecem algumas coisas e desfavorecem outras. Então, por exemplo, lá atrás, quando alguém inventou listas de discussão por e-mail, então isso favoreceu um certo tipo de debate. Alguém colocava uma questão, o cara lia com calma, respondia, outra pessoa respondia, e assim ia indo, as pessoas se conheciam, então isso propiciou um certo tipo de interação. Aí teve uma mudança de placas tectônicas e surge uma plataforma, como a do Facebook, por exemplo, vamos pular etapas aqui, em que o meio ambiente é completamente diferente. Por quê? Por várias razões aqui, que isso aqui não é uma análise exaustiva, eu estou falando de improviso na marginal, mas ele favorece a reação rápida. Por quê? Como está todo mundo, em princípio, publicando, as coisas vão caindo no seu inbox. Se alguma coisa for muito comprida, cara, você não vai ler. Né? E muitas vezes você está lendo coisas porque você também quer participar, e você normalmente participa não criando alguma coisa, mas repassando alguma coisa que você viu. Né? Tem essa mecânica, tem essa economia aí de se apropriar e compartilhar, e isso é bacana, senão você desaparece do radar dos outros, tá bom? Então tá todo mundo lendo ali, e nesse tiroteio, nessa coisa bastante acelerada, algumas coisas vão chamar mais atenção que outras, né? São normalmente coisas que você consegue pegar rápido, né? Algumas coisas que de alguma maneira te afetam rapidamente, né? Que te impactam. E aí te impactam, você fica emocionado, você fica afetado, e o mecanismo é muito rápido para propiciar o quê? Que você imediatamente compartilhe aquilo. Não é que eu vou ter que pegar aquilo, reescrever, copiar, desenhar. Não, cara, é passar para frente, rápido. Então, aquelas coisas que conseguem te mover, conseguem te tocar, e te compelem a passar aquilo para frente muito rapidamente, essas coisas se multiplicam muito mais fácil, se multiplicam muito mais rápido, tá? O que acontece com as longas discussões, com os argumentos, ou com questões um pouco mais polêmicas? Primeiro, você vai se deparar com aquilo, provavelmente não vai ter saco de ver. Já o primeiro. Segundo, a hora que você está vendo alguma coisa que é um pouquinho mais elaborada, você talvez não concorde tanto. Aí já entra a questão da racionalidade, você não vai concordar tanto. Se você não concorda tanto, você não vai passar para frente, porque você não assina embaixo 100%. Né? Então a chance de você replicar ou colaborar na multiplicação, né, de uma coisa um pouquinho mais complicada é mais baixa, tá? O que acaba acontecendo aí é um processo de seleção natural, por assim dizer, porque o meio ambiente acaba favorecendo mais algumas coisas,
que alguns tipos de conteúdo se propagam tanto que praticamente viram praga, que sufocam os outros, tá? Isso aconteceu, por exemplo, naquele documentário maravilhoso que eu falei, que é How to Grow a Planet, quando a grama surge, cara, quando as flores surgem, porque as flores têm sementes, as sementes têm frutos e tal, isso praticamente domina o planeta inteiro, porque o vento leva e tal, né? O que você tinha antes disso não era tão disseminável assim, você não consegue, antes as árvores, a samambaia, os pinheiros, eles só conseguiam se reproduzir muito localmente. A hora que surgem as flores e as sementes, o vento leva a fruta, o cara come a fruta, vai defecar a fruta lá longe com o adubo, com a sementinha. Então as flores conseguem se disseminar numa velocidade muito maior e acabam dominando o mundo. A grama também, quando surgem as gramíneas, que pelo que eu entendi é mais tardio, eu não sabia, eu sou completamente mané em questão de biologia, a grama também tem um mecanismo de reprodução e que se espalha de uma maneira extraordinária, né? Não precisa crescer um tronco, o ciclo é muito mais rápido, as mutações vêm muito mais rápido. Se as mutações vêm mais rápido, a diversidade aumenta, né? Só para mostrar para vocês como a velocidade e a facilidade com que uma coisa se difunde, ela acaba fazendo com que aquilo domine completamente um sistema, né? O que também é bom, porque a gente sai um pouco daquela coisa meio Disneyland de achar que a natureza é harmonia, todos vivem em harmonia porque não conseguiu expandir mais, se puder expande, né? Quem tentou controlar capim, praga, gafanhoto, né, formiga, sabe que não é bem assim Bambi, né? Aquela coisa com anjinhos tocando, né? Então, voltando para a nossa questão das ideias, o que é curioso, se você está num ecossistema em que aquilo que tem maior chance de ser reproduzido e de se multiplicar é justamente aquilo que é apreensível mais rapidamente, né? Aquilo que é compartilhável mais rapidamente, aquilo que inclusive é mais universal, né? O que acontece? Você tem um ambiente explosivo, né, que as coisas podem com muita facilidade correr rápido pra caramba, e ao mesmo tempo você tem um ambiente avesso mesmo a qualquer questão um pouco mais complexa. Eu estou colocando essa história porque eu acho e estou surpreso inclusive por ver como questões que deveriam estar causando indignação, escândalo, sei lá, corrupção, mentira, etc, 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 elas, cara, não andam muito, né? Você divulga, publica, todo mundo, sei lá, dá like, morreu. Ninguém gosta de passar para frente notícia ruim e tal. Mas aí, de repente, um conteúdo como, por exemplo, um policial batendo num branco, num estudante branco, cujos amigos têm iPhone, inclusive, né? Isso mexe com várias coisas muito profundas, né? Como assim o cara não é cordial? Como assim ele rompeu o pacto fundamental em que brancos estudantes não apanham, né? Se o cara tivesse batido, sei lá, em índio, em professor, em algum barbudinho e tal, whatever, né? Isso aparece direto, sei lá, qualquer lugar da Atena. Mas o cara rompeu, aquilo provoca uma reação exacerbada que é própria da nossa cultura, que tem horror àquele tipo de comportamento. Como assim o cara não foi cordial? Como assim ele não entende as regras básicas? Ele não entende que não pode ultrapassar alguns limites, né? E isso se multiplica numa velocidade gigante. E tentar entender, se contrapor, blá, 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 é frustrante. Estou falando por mim mesmo, que estou lá, o grilo falante, né? Eu que tenho um problema de impotência como é que chama? Impotência coletiva, não sei, eu não consigo, nada que empolga muita gente consegue me comover, né? Então, Copa do Mundo, futebol, show, corrida de carro, 10 pessoas se mexendo, para mim já não é uma coisa muito confortável. É um problema meu. Então eu tendo a ser mais racional do que eu deveria nessas horas. Então, estou colocando essa história toda justamente para a gente questionar
até que ponto essas benditas plataformas são democratizantes, até que ponto elas são construtivas, até que ponto, não necessariamente, não estou dizendo que elas sejam ruins, mas eu estou dizendo que, by design, pelas maneiras como elas são construídas, pela maneira como as pessoas reagem, como as pessoas funcionam, deixa eu desligar esse troço aqui, elas acabam favorecendo e propiciando, putz grila, propiciando alguns tipos de comportamento e não outros. Isso é ruim? Isso é bom? Não, simplesmente faz parte. Dá para reverter? Sei lá, como é que você faz para trazer de novo espaço para o debate, para a construção, para chegar a um resultado comum, né? Não para virar uma flame war, não para virar tiroteio, não para virar um debate ideológico e de princípios imutáveis. Como é que você faz isso numa plataforma que é movida basicamente a combustão, né? Ali, só para encerrar, já cheguei na minha garagem aqui, uma das coisas que eu não tinha ideia, mas uma coisa que transformou o planeta Terra, é que quando as gramíneas começaram a conquistar o planeta, gramínea pega fogo. No inverno, gramínea pega fogo. E tem aqueles incêndios gigantes que destroem as florestas. Só que a grama se recupera bem das florestas, né, do incêndio, rápido, cana, essas coisas crescem rápido. E floresta não. Então, na verdade, a facilidade de ser inflamável, de pegar fogo, acabou sendo, sem querer, uma arma para que as gramíneas extinguissem as florestas e abrissem as savanas e tal, e quase dominassem o mundo. As florestas ficaram um pouco acuadas porque a grama e capim é um troço incendiário. Então, foi só um paralelo aqui, assistam a BBC HD. Caramba, faltou falar do panda, deixa eu contar rapidamente a história. A história é a seguinte, num desses programas da BBC, o apresentador, ele vai falar com o pessoal de conservação, de preservação, etc e tal, e os caras estão putos com o panda, por uma razão simples. Se o panda morrer hoje, todos, não faz a menor diferença. Não vai ter impacto nenhum, porque o bicho mora no nicho, e cara, ninguém se alimenta do panda, não é que vai acabar o mundo, tá? Mas o panda é bonitinho, o panda é fofinho, né? Como o panda é bonitinho, o panda é fofinho, então vão bilhões de dólares e de euros para preservar o raio do panda, que é inútil. Tá? Agora, esse dinheiro poderia estar sendo empregado para salvar espécies que fazem uma puta diferença. Por exemplo, abelha. Abelha. Eu não gosto de abelha, tenho horror, mas assim, abelha, se a abelha sumir do mapa, e aliás elas estão sumindo por causa de pesticidas, não tem polinização, aí você não tem agricultura, aí a casa cai. Porque se você tira as abelhas do mapa, e não é só abelha, tem um monte de bicho aí que se você tirar do mapa, cara, é um desastre, a casa cai. Né? Nem que seja micro-organismo marinho, tem alguns que se sumirem do mapa, morre baleia, é um horror. Né? Então, gastar dinheiro com panda é uma tolice. Mas, ao mesmo tempo, de novo, as pessoas não têm tempo para ouvir falar de abelha. Ele vê aquele panda gordinho, bonitinho, parece um urso, aquele bicho idiota que nem faz sexo direito. Então, tá vendo? A nossa reação afetiva, a nossa vontade de ver coisas fofinhas, rapidinhas, que a gente não precisa parar muito para pensar, pode ser um tiro no pé. É isso aí. Grande abraço.